É o caso. Muitas vezes a gente tem uma, como é que a gente diz? Você tem um chumaço, né? Vários livros, vários estudos, e você os resume às vezes em uma folha dessa, em um desenho. Só que para que você tenha um entendimento do desenho, você tem que ter o conteúdo que te dá base para o desenho. Na lição passada nós citamos muitos textos para quê? Para que nós venhamos já entrar direto no desenho. Só que nós vamos particionar os desenhos para que nós possamos entendê-lo de um todo de uma maneira melhor, porque futuramente esse desenho ele não vai sair, né, da nossa, porque ele fala também do reino milenar, fala da grande tribulação, fala do trono, ele é bem completo. Quem encontrou aí Efésios 4:8? Eu tenho Efésios 4:8 aqui. Quem é que pode ler aí Lucas 16:23? E um outro irmão abra em Mateus 16:18. 16:23. É. Está falando. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Amém? Viu Abraão e Lázaro no seu seio. Ele estava de longe, né? E viu o tormento. Foi isso que você falou? Certo. Aí é como o varão falou ali, Francimar, simbolizando aqui, né, essa parábola que Jesus falou do rico e Lázaro. É a mesma. Aí continuando aqui, Efésios 4:8, ele diz assim: por isso diz, quando ele ascendeu aos lugares altos, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí aqui ele já entra em outra matéria, né? Pois assim bem significa ele ascendeu, senão que também o primeiro que desceu às partes inferiores da terra, e aquele que desceu também não é o mesmo que também ascendeu acima de todos os céus a fim de cumprir todas as coisas? Essa parte aí entraria esse outro desenho aqui, que os irmãos já viram, que tem um exemplo, né? A descida dele, a subida dele com os irmãos lá para, né, o trono. Aí também no caso ele que desceu, que estava aqui, não era, que veio à terra e depois, né, aqui subiu. Eu vou tentar ver se eu consigo ampliar mais, mas se não der, nós vamos trabalhar com esse aqui mesmo. Você com o seu e eu vou riscar aqui, conforme eu vou riscando, você vai, conforme o seu entendimento aí no seu. Hoje era para a gente, né, estar nesse daqui, mas a gente vai desmistificar isso daqui. Por quê? Eu acredito que tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar sobre isso. Ah, a pessoa morreu, é crente em Jesus, ele está onde? Né? Não, é ímpio, está onde? Ah, mas aquele que morreu, Caim, está onde? Né? Aqueles que vieram lá depois de Moisés, os que morrerem hoje, e o ladrão da cruz, né? Então assim, tem os ímpios e tem os justos, e aqui ele dá-nos um entendimento sobre todos eles. Quem encontrou aí Mateus 16:18? Como eu falei, nós já vimos elas anteriormente. As portas que ele diz aqui era como se fosse essa. Vocês estão com essa daqui, né? É com essa aqui, né? Intermediária, né? Aqui é como se fosse, dá pra ver, né? Tipo um muralzinho de uma porta. Né? Eu estou simbolizando aqui, mas você olha para o seu. E daí você não vai conseguir ver aqui. Aí tem umas imagens aqui, né, de uns anjos, né, descendo aqui, como se fosse uma escada, né, uma descida. O que esses anjos vinham fazer aqui? Depois você lê esses textos aqui, você vai ficar entendido do que está acontecendo nesse quadro aqui. Quando eles desciam aqui, ele é permanente, eu estou com medo de passar o outro e seca. Quando eles desciam aqui, esses anjos, né, eles levavam não apenas os justos, mas também os ímpios.
Os justos ele levava para onde? Para o seio de Abraão. Vocês estão com essa daqui? Levava para o seio de Abraão. Eu vou riscar aqui, mas você está vendo que esse daqui é o mesmo em cima. A diferença são só os textos que tem aqui. O mesmo desenho que está aqui, está aqui. Então, como esse aqui já tem os textos, eu vou riscar esse outro aqui de baixo. Mas você vai ver que prefigura o mesmo. Quando aqui fala o seio de Abraão, ele está dizendo que, no caso, é hoje, o paraíso. Tem que pendurar outro. Por quê? Não conhecido melhor que quando a Bíblia diz que, no caso aqui, o seio de Abraão, no texto que nós lemos, Efésios 4:8, que diz que ele levou o cativo ou cativeiro. O cativeiro era esse pessoal que estava aqui, onde no grego era chamado de Seol. Vou colocar aqui do lado aqui. Sheol. É hebraico, é grego. E não, o Hades é essa outra parte aqui, ó. É o local de tormento, que alguns chamam de inferno, né? Aí tinha o Hades também. Eu acho que não. Tem, aí, ó, você vê aqui, é chamado em hebraico. Para mim era grego, mas tá aí no seu desenho aí, ó. A região dos mortos chamada em hebraico de Sheol e em grego de Hades. Aí complicou. Porque aqui é os dois. Né? Para mim, o Seol era a parte dos justos e o Hades a parte dos ímpios, né? Então esse local todo pode ser chamado de Sheol e Hades. E Sheol em grego e Hades em hebraico, não sei. Mas enfim. É porque na realidade, a gente pensa assim, é um lugar só, mas o seio de Abraão era um lugar separado. Exato. Do Hades. Do local dos ímpios. Do local que ele chama ali dos tormentos. Sim. E no meio tinha um abismo. Oi? Tinha consolo. Nenhum e no outro tormento. Só tormento. E no meio tinha um abismo. Não sei se vocês viram essa passagem aí, também, de um para o outro. Abram suas Bíblias aí, em 2 Pedro 2,4, Judas 6 e Lucas 3, Lucas 8:31. Judas 6. Lucas 8:31. Quem achou Pedro, 2 Pedro 2,4? Eu acho. É. Quem pode ler Apocalipse 20? Acho que é você. Apocalipse 20. Apocalipse 20, de 1 a 3. Tem pessoas que tremem com o Apocalipse, eu não. Apocalipse 20, que é 13? É, de 1 a 3. Mas vamos começar de 2 Pedro. 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo 4, diz o quê? Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-nos lançado no inferno, nos entregou as cadeiras da escuridão, ficando reservados para o juízo. Sim, traduções dizem ao abismo, né? É essa parte aqui. Quem encontrou Isso aqui é Judas 6? a Talvez corrigida. Quem encontrou Judas 6? E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão, e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Amém. O juízo daquele grande dia é o juízo do trono branco. Quem é que vai julgar eles? Senhor Jesus. Quem vai julgar os anjos seremos nós. Né? Nós iremos julgar os anjos. Quem vai julgar as pessoas é Cristo, né? No caso é Cristo. Lucas capítulo 8, versículo 31. Está escrito: nós julgaremos, havemos de
julgar os Os anjos. anjos. 2 Coríntios 6, Não parece. sabeis vós que haveis de julgar os anjos. Lucas 8:31. E rogavam que eles não mandassem para o abismo. Lembra da parábola dos porcos? Ele falou dos porcos. Aquela, na passagem do demoniado gadareno, ele pegou e falou: olha, não nos mande para o abismo, mande-nos para os porcos. Né? O abismo era esse local aqui. Aí Apocalipse 20, 1 a 3. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Sim. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Na verdade, eu só quero ter certeza, realmente, essas coisas. Contra a carne, vestido. Tá. Aonde está o diabo? Chuta? Alguém chuta? Agora. Ainda está amarrado? Lá naquelas regiões lá. Exatamente. Nas regiões celestes. Exatamente. Lembra que tinha a plataforma, né? Nós citamos, né, como um exemplo, né, a plataforma e tal. Aí tinha as regiões celestes, que é onde a Bíblia diz que ele caiu, né? Vamos dizer um exemplo aqui, é o mundo, né, vamos assim dizer. Ele está aqui. Enquanto o diabo e os demônios estão aqui, eles são apenas anjos caídos. Quando eles estão passando essa região aqui eles já são chamados de anjos maus. E quando eles estão na terra, eles são chamados de quê? Demônios. Tá, isso aqui é uma trajetória. Ele andava, né? Naquela passagem a gente já falou um pouco sobre isso. Então, você viu que em Apocalipse 20, versículo 1 até o 3, diz que o diabo foi amarrado e lançado no abismo, né? Diferente do que muitos pensam. E tem até um texto aqui que diz, né? Que tem gente que diz assim: o diabo veio cheio de fogo do inferno. O diabo está correndo do inferno, irmão. O diabo está correndo de lá, né? Tanto que ele nem tem a chave de lá. Nós vimos que Jesus tomou a chave dele, né? E quando Jesus tomou, é onde ele diz nessa passagem que nós lemos, que as portas do inferno, né, do Hades, não prevalecerão contra a igreja. Que eram essas portas aqui, porque as pessoas desciam para cá, tanto os bons como os ruins. Quando morria, os anjos, né, de Deus vinham e levavam ela para o seio de Abraão. Quando os ruins, né, aqueles sem Cristo, né, que não cria no Messias que viria e tal, aí ele viria para o local do tormento. No caso de Satanás, ele não está aqui, ele está nas regiões celestes, né, o Razan, né, e todas essas outras nomenclaturas. Quando eu faço outra pergunta para você agora: nós lutamos contra o diabo? Contra quem nós lutamos? Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 6, 10. Veja, irmãos, que nós, muitas vezes a gente lê e passa um pouco desapercebido, mas na verdade não é o 10, é o 11, tá? Deixa eu corrigir ali. Fica um pouco desapercebido, mas esses pequenos detalhes é que faz diferença. Pode ler? Por favor.
6:11. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Porque nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados, de potestade, contra os dominadores do mundo, do ar tenebroso. A nossa luta é contra eles, mas nós temos que estar astutos contra as ciladas do diabo. O diabo não está em todo lugar. Tem um provérbio que fala a respeito do caçador. Um exemplo. Eu nunca cacei, mas tem gente que deixa aquela, como é que fala? Arapuca, né? Um exemplo. Deixa uma arapuca, nem sempre ele fica ali olhando. Ele arma a arapuca e vai embora. Quando ele volta, o cara caiu na arapuca. Então nós temos que estar preparados para lutar contra as astutas ciladas dele, não contra ele. A Bíblia diz para a gente resistir a ele, que se nós o resistirmos, ele fugirá de nós. Mas a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Mas aí já está citando o nível do homem. Porque às vezes a gente quer lutar contra o irmão, ele fala, não, nós temos que lutar contra eles, mas nós não vamos contra eles, quem vai contra eles é o Senhor, nós vamos pela palavra, a palavra os expulsa, porém nós temos que lutar contra as astutas ciladas. Um exemplo, um prato, né, que até costuma a gente dizer, né, um prato não é que seja uma emboscada, no mundo a gente fala uma casinha, né, que fizeram para fulano, às vezes o cara não está lá, mas ele passa por ali e é atacado. Então nós temos que lutar contra as astutas ciladas dele, e nós também sabemos que ele não está no abismo, ele também não está empurrando o tridente lá no outro lado, porque quem entra aqui não sai. É o caso de Lázaro. Jesus falou, né, Abraão disse para o rico, ele falou, olha, ninguém pode sair daqui, e se houver de sair daqui é só se for pelo caso da ressurreição. Lázaro mesmo, não da parábola, Lázaro amigo de Jesus, ele saiu, mas ele ressuscitou não com seu próprio poder, então ele voltou a morrer. O único que saiu e ressuscitou para não mais voltar foi Cristo, né? E através dele nós e aqueles outros lá de Mateus 27 que nós sabemos, aquela outra parte lá de Gênesis. Então vamos começar aqui. O estudante da Bíblia deve considerar que o inferno não é o Hades. Então aqui a gente já está separando. O inferno é o lago de fogo. Bom, o Hades é o local de tormento, aonde ficam as pessoas que, né, no caso, não têm a Cristo como Senhor. Aí o irmão diz aqui, nós estamos no capítulo 10 da apostila. O que os alunos, né, ex-alunos de seminários teológicos não têm muito claro, em sua maioria, o lago de fogo é o inferno, e ainda não é inaugurado. O Hades é diferente da sepultura e nem é o purgatório, né? Outro detalhe que todos os estudiosos devem considerar é que Satanás não está no inferno e nem é a sua casa. Nem devemos mandar os demônios de Satanás para o inferno. Satanás habita nas regiões celestiais, em que será lançado de lá por Miguel e seus anjos. No capítulo 12, né, lembra que eles venceram os anjos, os demônios, pelo sangue, né, do Cordeiro. Então naquele dia, quando eles falam, e caiu o acusador dos nossos irmãos e tal, então assim, ali é onde? Já foi no meio da grande tribulação. Aqui tem a parte dele aqui, quando ele cai, nesse desenho aqui. Professor, se Deus tivesse já jogado ele para o abismo, quem ia nos tentar, né? Então é um mistério nisso, né? Também, apesar de que, como a irmã lembrou, ali em Apocalipse 20, ele é lançado no início do milênio. Depois dos 1000 anos, aí ele é solto. Aí ele sai de lá de novo para tentar as nações de Gog e Magog, né? Que é onde vai ter o último confronto, né? Ali no arrebatamento, ali no início do milênio, aí. Sim, nesse abismo. Porque o lago de fogo é depois do Exatamente. Aí vai essa rapaziada aqui todinha para lá, ser lançada, o Hades lançado no abismo, no lago de fogo, quer dizer. Esse vai ficar vazio. Aí continuando, isso quer dizer que as frases evangelísticas de efeito, né? Nós vamos mandar o diabo para o inferno, e o diabo chegou cheio do fogo do inferno, né? Como se pudesse dali sair, né? No caso o irmão colocou aqui, isso é uma heresia pura.
Aí no segundo parágrafo: antes da morte de Cristo na cruz, todos os mortos, justos e ímpios, estavam sobre as cadeias de morte, e somente Cristo poderia rompê-las. Quando a chave, da morte foram entregues na região da sombra da morte, o problema não era somente a morte. Aí tem esses dois textos aqui, nós não vamos ler, mas peço que você leia em casa. O Hades era também uma grande prisão. Nós vemos na Bíblia que o inferno, que é confundido pela maioria como Hades, no termo grego de Sheol, no caso hebreu, para este lugar iam todos os ímpios justos até a morte de Cristo. Depois da sua morte, na ressurreição de Jesus, os justos foram transladados para a Nova Jerusalém. Hebreus capítulo 12, 22 e 23. Lembra que eles chegaram na cidade santa, no Monte Santo, e essa parte desse desenho aqui, que Cristo tirou o cativeiro daqui, e aqui nas carruagens, que está aqui em Salmos 68, versículo 18, que lá diz que são 20 milhões de carruagens que Deus disponibilizou para que esses irmãos que estavam aqui subissem. E aqui no desenho eu estou falando, os irmãos têm que imprimir isso aí. E aqui tem um desenho aqui dizendo, umas ele deixou no Será e outros ele deixou no É. Os que ele deixou no É foi quem? Foi aqueles que ressuscitaram quando Jesus morreu, que era uma parte dos que estavam aqui no seio de Abraão. E o outro, no caso, subiu, não pegou seu corpo, mas subiu direto para o Será, e depois voltará para voltar de novo. Aí nesse desenho tem tudo aqui, mas eu vou falando aqui, você não consegue ver, você só vê a figura, você não vê o que está escrito. Então complica um pouco. Então nós vamos nos deter mais uma vez aqui, mas na próxima aula a gente vai ver aquele exercício, essa figura aqui por inteiro. Ela fala muitas outras coisas ali. Continuando: os justos não necessitam purificar-se da morte. Isso deveria ser feito em vida. Quer dizer, depois da morte não tem como mais nós fazermos isso. Era um lugar intermediário, e não somente para os justos, mas também para os ímpios. Com a morte de Cristo, no seu ministério da morte, que nós lemos lá em Isaías 61, versículo 1 e 2, o texto diz que ele veio para libertar os cativos e para colocar em abertura de prisão os prisioneiros. Eram estes os prisioneiros que ele falava, porque depois que eles entravam aqui, eles não mais saíam. Era semelhante à cidade de refúgio, lá de Números, capítulo 35, que o sacerdote, eles só poderiam sair dali depois que o sacerdote morresse. E na hora que Jesus morreu, eles saíram e vieram para habitar, pegar seus corpos na sepultura. Assim como também na ressurreição dos justos, foram transladados para o paraíso, a Nova Jerusalém, no caso hoje. O Hades é conhecido erradamente como inferno, e mesmo assim as divisões dos justos, dos ímpios e de demônios. As dos demônios que estão presos, reservados em prisões para não saírem de lá. Os demais estão nas regiões celestes. Quem são esses que estão reservados nessas cadeias aqui? Foram aqueles que não deixaram, como o irmão leu, que deixaram a sua habitação, E tem um texto que diz, que até coabitaram com as mulheres, fizeram os nefilins e tal, ali no tempo antediluviano. Aqueles demônios, que ensinaram magia negra, essas coisas, para feitiçaria, enfim. Isso aí é uma outra história, isso aí tem muita gente que discute a respeito disso. Então são esses os que estão presos no abismo. Depois disso aí não vem ninguém para cá. Eles estão presos lá, estão reservados, esperando o juízo daquele grande dia. Os demais continuam nas regiões celestes. Por quê? Porque eles estavam aqui e decidiram habitar aqui. Aí foi a hora que Deus falou: vocês aqui vão lá para o abismo, vocês vão ficar aí, não vão sair mais. Tá. Os efeitos da vitória na cruz. Por que Jesus venceu a morte? Podemos crer na ressurreição, que ele venceu o diabo, e podemos crer que no Hades não há mais uma prisão. Aqueles que creem nele não passarão pelo Hades até a morte de Cristo. O Hades era uma prisão tanto para ímpios quanto para justos, e de lá ninguém podia sair, a não ser por ressurreição, um direito reservado ao poder de Deus, que foi o único que pôde ressuscitar alguém. No caso aqui citado, Lázaro. Aí, como ele diz, Lucas 16:31, se não escutaram a Moisés e os profetas, tampouco por mais que ressuscite alguém dos mortos. Quer dizer, se Deus ainda ressuscitasse alguém, mesmo assim alguém não creria nele.
Se Lázaro tivesse que sair dali, deveria sair através da ressurreição, mas não serviria para nada, era o que ele estava querendo dizer. Aí lá no quarto parágrafo, ninguém podia sair do Hades, a não ser através da ressurreição. No caso de outro, Lázaro, o irmão de Marta, foi ressuscitado compulsoriamente porque ele voltaria para o Hades, que no caso aqui não era bem o Hades, não tenho certeza para dizer se ele ia para o seio de Abraão ou se ele ia para o princípio de dores, né? Não sei. E eu também não sei nem quanto tempo ele viveu depois que, ou se ele morreu antes de Jesus. Não sei, eu nunca parei para pensar, estou pensando nisso aqui agora, né? Não sei se ele viveu depois de Jesus, enfim. A alma de Lázaro passou 4 dias no princípio das dores, né? Não sei se no Seol ou no Hades, antes da sua ressurreição. Depois ele tornou a morrer e saiu de lá quando Cristo ressuscitou. Aqui o autor está dizendo, né? Não sei se ele morreu antes, então eu não posso ter essa certeza. Não foi igual à ressurreição de Jesus, que não tornou a morrer jamais. Então veja que os textos aqui, irmão, são muito bem explicados. A única coisa que eu peço é que vocês o leiam. Por quê? Porque na hora que eu faço esse desenho que a gente risca aqui, é praticamente tudo isso aqui. E se você tiver alguma dúvida, você leia o que está aqui. E simplesmente isso. Eu não vou nem continuar lendo aqui. Passa a sua página aí para a próxima página, 54. Tá, vamos terminar aqui a página 53, que é onde eu estava falando a respeito da antropologia, né, que os irmãos que fizeram agora vão relembrar. Lá no último tópico, lá embaixo da página 53, o espírito humano regressa a Deus. Aqui reside a sabedoria de Deus em pôr a personalidade do homem na alma e não no seu espírito humano, porque houvera posto a personalidade do homem em seu espírito, o homem seria como um dos anjos, né, que se pecassem se tornariam pecadores eternos. Lembra que nós estudamos sobre isso? Que, um exemplo, quando Jesus morreu, o corpo dele foi para onde? Nós falamos isso na aula. Nós falamos isso na aula passada. Quando Cristo morreu, né, a sua alma foi fazer uma obra. Ele, como sacerdote, né, ele foi até a presença do Pai, entregou o seu sangue e deixou lá, e depois ele retornou novamente para a cruz, onde nós lemos que houve aquela batalha, que Cristo, né, foi exposto, mas Deus o venceu, os demônios principados, e os expôs em vitupério para que todos os vissem, né? Isso aí está em Colossenses capítulo 2, versículo 15, e tem um salmo que nós lemos lá, que fala toda essa batalha que aconteceu, que nós falamos na aula passada, Salmo 68, para mim. 68. Enfim, então, o corpo de Cristo ficou na sepultura, a alma de Cristo foi fazer a obra, e o Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, foi a Deus, né? Com um raminho, lembra aquela história que a gente falou lá de pneumatologia? Onde Cristo, né, que ele subia com um raminho na boca e foi até a plataforma do trono. Mesmo assim somos nós. Quem morre hoje, a sua alma vai, de preferência, né, para o Será, porque já não estão mais, o paraíso foi aniquilado daqui, essa parte aqui já não existe mais. Por que ela não existe mais? Porque Jesus levou cativo o cativeiro, entendeu? Esses aqui eram cativos, que estavam cativos no cativeiro. Então Jesus os levou. Como ele os levou? Como nesse desenho aqui, ó, na carruagem, exatamente. Os que receberam seus corpos, que ressuscitaram lá, né, como diz lá em Mateus 27, os que receberam seus corpos, Jesus levou para o Éden. E os que não receberam seus corpos, né, depois de Moisés, eles foram para o Será. E todos os que morrem hoje também vão para o Será. Aqui, é como se está aqui, né? No caso, ele pega esse gancho aqui e sobe para o Será. Os que morrem hoje em Cristo, tópico 1, sobe para cá. Esses aí não subiram porque Cristo ainda não tinha feito a obra dele ainda. Isso anteriormente ainda. Mas hoje quem morre não vem mais para cá. Os que têm Cristo, né?
Os que não têm, continuam vindo para cá. Um exemplo. Os que eram, é o que eu estou falando, um desenho é mais simples. Ó. Os que eram antes de Cristo, eles morrem, aí tem uma escadinha aqui, ó, uma setinha. Aí eles passam por essa porta aqui. Essa porta, esse desenho aqui é ampliado. Os anjos traz para cá. Aí os que morrem hoje, isso aqui eu estou falando antes de Cristo, né? Morreram, desce para cá. Os que morrem hoje estão aqui, desce para cá também. Os ímpios que morreram na grande tribulação, vem para cá. Os ímpios que morreram aqui no tempo depois da grande tribulação, quase dos milênios, se for ímpio, também morre, volta para cá. Tem como se fosse uma. Aqui tem umas setinhas, né? Que depois, quando você tiver, você vai ver. Que vou dar para você, como é que eu falo? Tentar entender melhor. E aí, mas eu não estou entendendo. Aí você lê o texto, onde estão as referências, né? Então, o ideal é ler a referência e olhar o desenho. Porque quando você lê o texto e olha o desenho, você tenta, como é que eu posso dizer, visualizar aquele texto. Aí é a hora que você grava. E aí depois que você grava, dificilmente você pode esquecer o texto. Ele está lá em 2 Pedro, né? Mas não, eu lembro, ele faz isso, né? E depois que morre, ele vai para tal lugar, porque você, se for o cara, você até desenha. Fala, não, esse aqui é assim e tal. A pessoa fala, esse cara realmente ele sabe. Ele pode não lembrar o texto, mas ele sabe do que ele está falando. Então, é nesse sentido aí. No caso dos ímpios, né, que morrem, eles sempre vão para cá, o local de tormento. Agora você imagina quantas pessoas não tem lá. Quando a Bíblia fala lá em Salmos 68, 18, que diz que as carruagens de Deus são 20 milhões de milhares, né? Aí você calcula ali, dá em torno de, né, alguém diz que dá em torno de 20 bilhões. Então eram os que morreram em Cristo que foram levados para lá, né? Não eram aqueles que subiram para estar aqui. Se os justos eram essa quantidade, imaginem a quantidade de ímpios. Porque naquele tempo, no Antigo Testamento, que era mais fácil ser salvo, eram os que estavam com o Senhor, de Israel. Mas quantos outros povos não tinham ao redor de Israel? E quantos outros também não são citados, né? Enfim, isso aí não é o nosso caso agora. Isso aí é só para que o irmão pense. Então, você vê que nós somos, é como a Jerusalém. Aqui tem um desenho do computador, é como uma forma de um exemplo, né, das 3 portas abertas, que tinha o era, o e o será. Em que sentido? Hoje o homem, ele é tripartido, mas quando você olha para mim, você só vê eu. Por que é tripartido? Porque ele tem o corpo, ele tem uma alma e ele tem um espírito. Tudo nele. E assim, você não vê 3. Às vezes a gente, quando era mais menino, eu olhava, quando passava na sombra de um poste, aí via, né, um monte de sombra assim. Aí eu falava, isso aqui é 3, é 4, né? Talvez, mas não é o nosso caso. A gente sabe que aqui nós temos o espírito, nós temos a nossa alma e nós temos o nosso corpo. Estão todos juntos, né? No caso de Deus, Jesus, o espírito foi para o Pai, a alma foi fazer o trabalho no tabernáculo, né, celestial, e o corpo desceu para a sepultura. E ao terceiro dia, o corpo dele continuou lá? Não, ressuscitou. E ressuscitou com quem? Com sua alma, né? Porque a sua alma não podia sair, né? No caso, ela se manifestava com o corpo e juntamente o seu espírito estava junto. E aqui já no caso aquele corpo, né, que nós podemos dizer, né, um corpo glorificado, que ainda não estava totalmente pronto no caso dele, mas nosso já estava. Por que não no caso dele? Porque em Apocalipse capítulo 1, aí ele já fala como ele é. Seus olhos são como chama de fogo, né? Seu rosto brilha como o sol, como o meio-dia, ele tem um cinturão de ouro e tal. Então ali era a forma que João viu ele, mas essa não é ainda a forma última dele. Ele tem uma outra forma que fala lá em Apocalipse capítulo 21 também. E 22, tá? Então por que eu estou falando isso? O tópico 2 aí da página 54. A alma é a pessoa propriamente dita e vai ao Hades, tanto os justos como a dos ímpios. A alma dos justos vai ao seio de Abraão, ou melhor, ia, né? E a alma dos ímpios ao local de tormento. Isso aí está tudo certo com os irmãos, né? Os irmãos já conseguiram separar isso daí, tá? O corpo dos ímpios somente vão ressuscitar depois do reino milenar.
de Cristo na ocasião da grande tribulação do trono branco na segunda ressurreição, Apocalipse 20. Então todos os mortos que estão desde Caim, né, nós temos entendimento, até os que morrem hoje, os que morreram no tempo de Caim, os que morreram hoje, os que morreram aqui na grande tribulação, até o tempo da grande tribulação, os que morreram no reino milenar, os que morreram no reino milenar, todos eles virão para cá, para o local de tormento. Simples assim, as almas dele, né? Aí o castigo particular de Cristo, o caso particular de Cristo. O seu espírito entregou ao Pai, porque Jesus não era um homem que nasceu segundo a sua semelhança, né, do primeiro Adão. Ele não poderia ser espírito humano soprado, mas pela graça de Deus, o Espírito de Cristo fez, né, este papel nele. Sua alma foi ao Hades. Seu corpo ficou na sepultura, esperando a ressurreição. Por causa do seu sangue puro e as suas chagas cheias de vida, nenhuma bactéria pôde tocá-la. Essa bactéria, ele está citando aquela parte que seu corpo não viu corrupção, ele não pôde ser consumido, né? Então ele ressuscitou. Abraão, por exemplo, o seu corpo estava na sepultura, a sua alma no Hades e o seu espírito foi para Deus. Jesus foi assim? O corpo dele não foi para, ele foi para a sepultura, mas ele ressuscitou. A alma de Jesus, ela não foi direto para o Hades. Ele fez uma obra como sumo sacerdote e depois ele desceu. Houve aquele caso, né, onde a Bíblia diz que Deus, né, o fortaleceu, restaurou as suas forças dos seus pés, correram como coça, né, ele restaurou suas mãos, e aí ele lutou já com a armadura do Senhor, como nós vimos, se tornou, né, foi visto como o general dos exércitos. E teve aquele, né, então um ditado que fala, aquele bolo doido lá na cruz, quando teve aquela redoma, né, ao redor da cruz, que houve relâmpagos, né, trovões, e que houve uma escuridão naquele momento. Aí nós sabemos o que aconteceu ali espiritualmente falando, né? Então ali ele foi, depois ele desceu, que foi a hora que ele levou o cativeiro com os milhares de anjos, que foi quando ele saiu da cruz. Ele foi ao Pai. Quando ele desceu novamente, ele veio no céu aqui, e ele já veio com tantos esses anjos para levar os seus escolhidos, assim, vamos assim dizer, né? Aqueles que aguardavam e pregou o evangelho ali para eles e tal. A pessoa, esse aqui é o que eu estou falando, é antropologia, os irmãos vão se familiarizar muito com isso. A pessoa é a alma, e a alma é a personalidade. A alma que Jesus tinha era uma personalidade divina. A alma tem uma personalidade, mas é natural e carnal, a nossa. O espírito humano está sempre pronto e parece forte, mas a alma e o corpo podem comandá-lo, né, se ele não estiver fortalecido. O Espírito Santo nele, pois nele o Espírito Santo toma o controle, dando o Espírito a capacidade para decisão e autoridade sobre a carne. O que ele quis dizer? Isso é o novo nascimento. Eu tinha lido isso daqui. O ser humano, se os irmãos lembram aí, ele é constituído, né, de alma, espírito e corpo, né? Os irmãos já estão carecas já de saber. Espírito, alma e corpo. Só que esse espírito aqui é o humano que Deus deu. Na verdade, esse espírito humano, ele nada mais é do que o fôlego de vida. E ele também serve, né, como se fosse, lembra que Apocalipse diz assim, e abriram-se os livros, né? Que eram os outros livros? Eram os livros de cada um, de grandes e pequenos. O seu espírito hoje é como se fosse uma caixa preta de um avião, aonde ele está registrando tudo aquilo que você faz. E se um dia alguém chega, vamos dizer, questionasse a Deus a respeito do que fez, o seu próprio espírito o entregaria. Os juízos do Senhor são justos e retos, tá? Então, quando o ser humano, aí lá vai eu com essa pombinha de novo, meu Deus. Vamos aqui dizer que aqui seja uma pomba. Não sei nem se vai. Tá, que é o Espírito Santo. Difícil. Quando
vem sobre esse ser humano aqui, quase que automaticamente ele abate esse espírito. E ele não apenas começa a habitar no seu, qual é a base? O intelecto, as características, né? Os atributos do espírito é o amor, a fé e a esperança. O Espírito Santo trabalha isso daqui no espírito do homem. Depois que ele domina essas três coisas, aí ele vem, passa pela mente, né, do homem. Aí ele desce para quê? Para a alma. E aonde é a sede quê? Do intelecto. Intelecto, sentimentos e desejos ou emoções. Vou botar emoções. Depois que o Espírito Santo trabalha tudo isso daqui na alma, aí ele desce no corpo para habitar. Vou botar aqui, como é que a gente fala? As faculdades, né, do corpo. É faculdade mesmo? Sentidos. Os sentidos, exatamente, os sentidos. Que aí é o olfato, paladar, né? Os irmãos conhecem os sentidos do corpo. Aí o próprio Espírito Santo já começa a habitar no homem. E aí é como se diz, a palavra é lançada, os seus gestos, né, são feitos, você começa a ouvir, mas você tem toda essa quantidade de filtro. Aqui é o coração do homem, né, que é onde a gente fala que é a sede da alma, né, que é o coração do homem. Então, aí quando chega no outro ser, vamos assim dizer que aqui seja outro, né, que tem corpo, alma e espírito, ele vem, passa, só que aí o caminho é reverso, ele passa pelo ouvido, sobe no coração, passa pela alma, entra na mente, e aí se ele aceitar, aí o Espírito Santo vem nele aqui novamente de novo. Veja aqui um exemplo. Deixa eu pintar de outra cor aqui. Se o Espírito, né, ele está aqui, ele veio e passou por esse daqui, saiu por esse e voltou nesse daqui, se esse Espírito aqui é esse mesmo, e se esse daqui é o mesmo, o que na verdade ele está fazendo? Agranjeando. É como se fosse, não sei se os irmãos lembram, Lucas, não me recordo mais, tem uma passagem para Mateus 37 ou 27, onde Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas? Então era da mesma forma que o Espírito Santo sobre um e sobre outro, é como se ele estivesse pairando por cima deles, né? Essa é a ideia. Quando eu falo de Jesus para você, pelo seu ouvido, né, vamos assim dizer, ele sobe o seu coração, atravessa a sua alma, né, que a sua alma é seus sentimentos, né, seu intelecto, as suas emoções, aí vem o seu espírito, ele trabalha a sua fé, o seu amor e a sua esperança e volta para Deus. Aí é onde a gente lê, né, que Jesus fala, mas que Pedro falou: Senhor, me lava por inteiro. Ele falou: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Tá? Então, é como eu falei na parte lá no penúltimo parágrafo. Além de outras razões já mencionadas, Deus não criou o espírito humano com a personalidade, porque já havia, né, em sua alma uma personalidade existente, a vontade, o intelecto e os sentimentos. Deus sabia que, se puser a personalidade na alma, deixaria o espírito humano livre para receber o Espírito Santo, proporcionando assim um novo nascimento, que somente o homem pode receber e nenhum outro anjo, né? Deus concedeu esse privilégio. Somente assim podemos compreender o novo nascimento. O que é um novo nascimento? É esse desenho que a gente fez ali. É quando o Espírito Santo vem e entra no espírito do homem. Na verdade é como se ele abatesse o espírito do homem. A sua esperança não está mais nas coisas do mundo. O seu amor não é mais aquele amor eros, né? Já é o amor ágape e tanto outro tipo de amor que existe. A sua fé já não é mais confiada no seu braço, na sua força, não. A sua fé é baseada na volta de Cristo, né, no Senhor. Aí ele desce, né, passa pelo coração e já desce no intelecto do homem. A mente dele é transformada, vem com seus sentimentos, suas emoções, os seus sentidos. Ele está dominado por
Cristo. Aí ele evangeliza, aí chega nesse outro aqui. Então isso daqui é o novo nascimento. É quando o espírito do homem, que na verdade é o sopro de vida, né, ele se torna um instrumento de Deus para que possa habitar nele. Aí nós nos tornamos um tabernáculo de Cristo. O homem, existe o homem natural, o carnal e o espiritual. O espiritual é que nasceu de novo. Então, no caso do espírito, não vai haver personalidade. Aí abra sua apostila aí na página 55. Como vemos, né, o corpo é dirigido pela alma e a alma pelo espírito, e o espírito pelo Espírito Santo. Mas o velho homem não nascido do espírito, há um desequilíbrio nesta ordem. O que o autor quis dizer aqui? Que quem manda no corpo é a alma. Quem manda na alma é o espírito. O homem que não tem o Espírito Santo, ele não tem poder sobre o seu intelecto, sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. Então o seu desejo é para a carne. Ele só consegue vencer o desejo da carne quando ele tem o Espírito Santo no espírito dele. Caso contrário, ele vai viver somente para a carne. Né? A gente que busca o Senhor, a gente já tem dificuldade com isso. Imagina a pessoa que não tem o Espírito convencendo, né? Tocando, dizendo, olha, não faça, e o coração dói, aquela coisa, né? O Espírito trabalhando. Então aí a gente já vê. Tá? Então aqui é propriamente dito o que nós falamos aqui hoje. Essa divisão do Hades, tem todas essas passagens. A gente poderia lê-las, mas eu acho desnecessário. Por quê? Porque você pode ler em casa e você deve ler em casa. Por quê? Porque na próxima lição nós vamos tratar essa outra parte aqui. E a mais confusa é essa, né? Porque, mas o Hades não é um inferno? Mas morreu e foi estar preso. Como é que está no cativeiro? Que cativeiro é esse? O cativeiro era o seio de Abraão. E eles, quem entra ali não sai, é o caso de Lázaro. Ainda que se saísse pela ressurreição, pelo poder de Deus, não era como a ressurreição de Cristo, né? Porque ele ressurgiu pelo seu próprio poder, porque ele não tinha pecado. E se você ler na sua apostila, você vai ver que é como tem uma parte onde ele diz, eu não sei porque eu pulei ela aqui, que Cristo nasceu da água e do Espírito. Nós nascemos da água e nós viemos nascer do Espírito agora, quando recebemos o Espírito. Cristo já nasceu com a água e o Espírito já sobre ele. Então ele era diferenciado. Ele veio para fazer aquela obra que Adão não fez. Adão não conseguiu fazer. Então ele viveu sem pecado desde quando nasceu. É a diferença de Cristo para nós, né? No caso, quando ele morreu, entre aspas, né? No caso, ele somente estava fazendo a sua obra, aquela obra lá de Isaías 61. Quantos lembram que obra era aquela? Abre sua Bíblia aí, Isaías 61. Vamos separar aqui essa obra aqui do ministério de Cristo. Isaías 61, versículo 1 e 2. Diz-nos assim: o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque o Senhor Jeová me ungiu para proclamar as boas novas aos aflitos. O que ele está falando aí? Ele está falando do seu ministério terreno. Ele pregava para quem? Era para os ricos? Se ouvisse, né? Quisesse. Mas ele veio para os pobres. Na verdade, ele veio para a humanidade, mas esses dificilmente aceitavam a ele. Então ele vinha para os pobres, né, os quebrantados, os necessitados, os atribulados, né, os ladrões, né, os pecadores. Ele veio para esses. Então o seu ministério está bem declarado aí, seu ministério terreno. Qual era? Proclamar as boas novas aos aflitos. Aí a segunda parte do seu ministério, e aqui é o seu ministério na sua morte. O que ele fez na sua morte? Aí continuando, a parte B de Isaías 61, versículo 1: enviou-me para restaurar os quebrantados de coração e proclamar liberdade, né? Que liberdade é essa? Por remissão dos seus pecados. Ele continua:
aos cativos e a abertura de prisão aos prisioneiros. Quem eram esses que estavam cativos, que estavam presos, né, em cadeias? Eram esses que estavam aqui no seio de Abraão. Na sua morte ele desceu para proclamar liberdade para esses. Quando Jesus morreu, uma parte dessa subiu. Na hora que eles subiram, os que estavam na terra olharam e falaram: nossa, essa pessoa está aqui. Quem foi um deles que subiu? Jó. Quando Jó subiu, lembra uma passagem que diz: eu sei que o meu Redentor vive e eu o verei. Aí você imagina, Jó subiu na terra para ver Jesus. Jesus estava no Hades. Porque Jó ressuscitou quando Jesus morreu. Só que quando Jesus morreu, Jesus não desceu para o Hades. Jesus subiu para levar o seu sangue ao Pai, aonde ele fez aquela obra, né, do sacerdote de Hebreus capítulo 9, aonde ele entrega o seu sangue e tira o sangue de Abel e coloca o sangue dele, que fala melhor, aonde nós lemos que ele passa pelos anjos, né, pelos querubins, que a espada é lançada, né, sobre ele, e que ele consegue entrar, e depois ele volta ferido com a espada nele. Aí ele volta para a cruz, e ele ainda não desceu para o Hades. Nisso Jó já andava pela terra. Depois que o Pai restaurou as forças dele, que ele foi para o Hades, que é onde os anjos desceram com Jesus, e ele já veio como capitão, né? Porque nesse tempo aqui ele estava como Adonai. Nessa hora que ele desceu, foi a hora que ele encontrou com Jesus subindo. E aí Jesus ficou com ele no Éden. Por quê? Porque ele já tinha pegado seu corpo na terra, e aqueles que não tinham pegado seu corpo, eles foram para o Será. Quem foram os que não receberam seu corpo? Foram aqueles que morreram depois de Moisés. Os que receberam o corpo, aqueles da igreja primitiva, ou da igreja dos primogênitos, que veio da igreja antes de Moisés, de Abel, Adão, até Moisés. Tá. Então essa é a segunda parte do seu ministério, né? O ministério seu na sua morte. E qual foi a terceira parte do ministério dele? Isaías 61, versículo 2, onde ela declara, né, o seu ministério depois da sua ressurreição. Qual era o seu ministério depois da ressurreição? A parte A do versículo 2: apregoar o ano de benevolência, né? O ano aceitável, o ano da graça do Senhor Jeová, o dia da vingança do nosso Deus. Quer dizer, o Senhor vai voltar. E ele veio apregoar: o Senhor está voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E aí ele enviou quem para fazer isso? A igreja, nós, né? Para pregar o evangelho a todas as nações. E os discípulos quiseram ficar em Jerusalém. Sempre quiseram ficar em Jerusalém. Essa é a terceira parte. E a quarta parte, né, nós encontramos ela, que é Isaías 61, versículo 2, que é o ministério depois da sua segunda vinda, né? Onde ele diz: para consolar os enlutados, né? Consolar os necessitados, aqueles que, como é que eu posso dizer, que passaram por tribulações. Um exemplo: na grande tribulação, quantas pessoas não morreram aqui e estão? Tem uma passagem em Apocalipse que fala dos mártires que estão debaixo do trono de Deus, que eles clamam a Deus por justiça. Para quê? Até quando, ó Senhor Jeová, o Senhor não irá julgar-nos a nossa causa? E são os mártires que morreram por Cristo, então Cristo irá consolá-los. Tem uma pergunta que eu tenho, ela às vezes eu esqueço, mas agora, quando falou de Apocalipse, eu lembrei. Eu não sei se os irmãos sabem responder ela. A gente já falou uma vez sobre isso, a respeito de que João, quando subiu ao céu, a Bíblia diz que ele viu o pergaminho, né, pergaminhos, e ali tinha uns selos. Aí ele diz: quem é que podia quebrar aquele selo? Mas quando ele viu, quem é que podia quebrar? Acho que é Apocalipse capítulo 5, não é? Aí ele chora, porque não tinha ninguém, né, que podia. Esse aí é o X da questão. Mas Deus não estava ali? Como é que não tinha ninguém que podia quebrar? Nesse caso, só o poder era de fazer, porque Ele ia derramar o sangue. Tá
vendo, irmão? Vocês estão chegando lá. Eu sei, ele foi comissionado para isso. E venceu. Ele estava sentado, e havia 24 tronos relâmpagos. O seu presidente abriu e relâmpago para pegar. Terra embaixo. Quem é que lembra onde é que está? É capítulo 5? Eu estou no 5 no 3 aqui. É o 5:3? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Eu estava com ele aqui aberto, mas não tinha achado. Então João, no capítulo 4, ele fala do trono de Deus, né? Aquela parte da plataforma que nós falávamos, né? Quando Cristo ainda não tinha ascendido a ela ainda. Não sei se os irmãos lembram nessa parte, né? Aí aqui no 5 é quando Cristo se achega. Quando tem aquela cerimônia que nós lemos lá de Hebreus capítulo 1, quando Cristo quando tem aquela cerimônia da coroação, que vem o anjo traz o cetro para ele e fala: senta a minha destra até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ali era a subida. Lembra que a gente fez uma conexão com Daniel? Então foi nessa hora que João tinha sido arrebatado ali. Aí veja o que ele diz aqui: e vi também um anjo forte, né, com a grande voz: quem é digno de abrir o livro, de romper os selos? Aí no versículo 3: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não foi achado ninguém de abrir o livro, e nem de ler, e nem de olhar para ele. Mas onde é que João estava? O versículo 1 diz: vi a mão direita daquele que estava sentado sobre um trono, e vi um livro enrolado, aquele que estava sentado sobre um trono. Quem é que estava sentado no trono lá? Será que era um serafim, um querubim, era um ancião, né? Era o próprio Pai, né? Então aí ele diz, né? E tinha um selo enrolado com 7 selos e escrito por dentro e por fora. Vi também um anjo. Aí no versículo 13 ele fala: poxa, mas não tinha ninguém nem na terra nem no céu. Nem o Pai não podia abrir esse selo. É a hora que, sabe, por que ele não podia abrir esse selo? Aí é aquela parte que eu sempre falei para vocês no início, do pacto do parente remidor. Jesus fez esse pacto. Eu vou colocar lá no grupo lá para vocês lerem. E aí quando você ler, você vai entender o porquê que ninguém era digno de abrir aquele selo. Somente Jesus. Por quê? Porque ele veio e resgatou a humanidade, e depois de ter resgatado, ele pagou com seu sangue. Aí tem o plano de salvação também, no caso era a redenção, né? E quando ele desceu, é como se o poceiro, quem era o poceiro? O poceiro era Satanás. O parente remidor, que era o mais próximo, vinha, ele podia comprar a dívida, pagar a dívida, mas o que ele pediu? Eu exijo sangue inocente. Não tinha sangue inocente, nós já nascemos debaixo do pecado. Aí Cristo veio e ele pagou esse preço. Não que Deus não pudesse, Deus poderia, mas Deus colocou sua palavra acima dele. E aí foi a hora que, como diz lá em Hebreus 10:5, prepara-nos um corpo. E aí foi a hora que ele veio, e ele fez tudo isso, onde teve aquele pacto: não, você me será por filho, eu serei por pai. E o Espírito Santo seria quem? O legislador. Para quê? Para que ele não pudesse usar o poder de Deus na terra como homem. E o diabo queria fazer que ele usasse o poder dele como Deus. E hoje é diferente. Hoje nós somos homens, mas nós estamos em Deus. E ele quer que nós usemos a nossa carne e não a nossa semelhança de Deus. Não sei se você conseguiu separar aí. É o que ele fez com Cristo. O conosco ele faz o contrário. Ele queria que nós usássemos o poder, ele queria que Deus, Jesus, usasse o poder de Deus para satisfazer a sua vontade da carne. Transforma essa pedra em pão, pula daí, não está escrito que dará aos seus anjos, né? Então, sim, ele estava falando que era para ele usar o poder de Deus. No nosso caso, hoje, nós não somos mais, entre aspas, humanos comuns. Nós temos uma natureza divina, o Espírito Santo está dentro de nós. Aí é como Jesus falou: todas as coisas que eu fiz, vocês poderão fazer maiores. Mas sem mim vocês não poderão fazer nada. É o caso. Hoje nós temos o Espírito. Nós fazemos por quê? Porque Ele está em nós. Se Ele não estiver em nós, nós não conseguiríamos viver nem as leis. Tem muitos que dizem, que pregam, né, que querem viver segundo as leis. Mas se você pergunta para ele: irmão, quais são os 10 mandamentos?
Ele não sabe e quer viver pela lei. Mas além da lei, existia mais 613 ordenanças. Dentre das 280 eram obrigatórias e outras, o restante eram proibitivas. Porque quando você tem um desejo, um exemplo, quando Deus chegou na árvore e falou para Adão, falou: olha, você não vai comer daquela árvore. Automaticamente ele botou o desejo de Adão de comer daquela árvore. E já disse para ele não comer dela. Aí está a soberania de Deus. A única coisa que ele tinha que fazer era não comer dela. Ele tinha um desejo, mas é como ele disse a Caim: o pecado está à sua porta, cabe a ti dominá-lo. Não é Deus que vai dominar o seu pecado, é nós que temos que dominar. Mas como é que nós vamos dominar o pecado, o desejo da nossa carne? Só com o Espírito Santo no nosso espírito e trabalhando em nós, porque de nós mesmos não tem como. A gente não tem o espírito, então a nossa ideia é só satisfazer o desejo da carne. Está com fome? Ah, não vou comer. Não, eu vou comer, claro que eu vou comer. Está sobrando? Eu vou jogar fora. Eu tenho que comer, entendeu? Então assim é a ideia do homem, não é um caso diferente aqui. Então aí Cristo, quando ele subia, antes dele subir, João olhou e falou: mas e agora? Não tem ninguém no céu nem na terra, porque ele não viu Jesus. E depois o anjo falou: olha, eis aí o Cordeiro, né, que no caso era Cristo que estava subindo e estava recebendo, ia receber aquela celebração lá de Hebreus. Eu vou mandar esse texto lá para você, um estudo, acho que tem umas 4 páginas. Se você quiser, né, se interessar a respeito disso aí, porque eu acho interessante. Muitas vezes, às vezes a gente lê e não entende. Fala: mas por que olha, Deus estava lá e por que não abriu? Tem gente que nunca nem despertou essa ideia. Você pode perguntar para qualquer um. Falei: por que João chorou, isso, não tinha ninguém, aí o Cordeiro apareceu, certo. Mas Deus não estava lá? Quem estava sentado no trono? Não era Deus? Por que Deus não podia abrir? É a hora que o cara para pensar. Mas enfim, isso aí vocês vão ver mais para frente. Outra coisa também, né, irmãos, a respeito, eu meditava esses dias a respeito do Éden, quando nós vemos que Deus não... Muita gente acha que Adão e a humanidade caiu simplesmente porque Adão comeu do fruto. O fruto não importava para o fruto. O problema foi o princípio que ele quebrou. O princípio. Poderia ser uma maçã. Olha, irmão, estava a árvore da vida ali. E Deus não falou nada da árvore da vida. O problema era o princípio. Por quê? Porque Deus falou: não faças. E dentro desses não faças tem 3 top 5 aí, eu poderia falar. Pelo menos 3. Simples. Um exemplo. Primeiro, não lembra nenhuma, não? De quê? Mandamentos. Amarás seu Deus. Não. Estou falando do não. Não matarás. Não furtarás. Não adulterarás. Né? 2 palavras: não furtarás, não matarás, não adulterarás. Mas Senhor, esses são muito complexos. Deus falou: não, calma aí, eu vou desenhar um exemplo. Não adulterarás. Aí ele deu o exemplo. Quando você vem falar de adultério na igreja, o que vem à mente? A sua primeira ideia que vem sobre adultério na igreja, no meio do povo de Deus? A questão normal, né? Questão sexual. Davi com Betseba. Irmão, não tem uma pessoa dentro da igreja que nunca ouviu falar desse adultério. É raro. Se não ouviu, vai ouvir. Você pode saber que não vai ser difícil, ele vai ouvir. Então Deus desenhou para o homem aquilo ali, e a consequência de tudo aquilo ali ele desenhou naquele exemplo. Aí tem outros, né? Não matarás. Isso está arrebatado. Mas adultério também é falado lá no livro de José também. Sim. Só que prefigurando o pecado de Israel com prostituir esse ponto. E outra coisa que, né, no caso o varão lembrou, que como um exemplo, né, Cristo, o parente remidor, ele veio buscar a igreja. É como um exemplo do livro de Ruth. Se os irmãos leem depois, vocês aquele livro é muito profético, muito messiânico mesmo. Mas enfim, a igreja é de Cristo.
Israel é de quem? Do pai. E aí ele mencionou em Oséias. Assim como eu, né? No caso, Oséias falou: Senhor, eu vou me casar com uma prostituta. Ele vai porque você está me representando. E é assim que Israel está fazendo, é como eles estão fazendo comigo. Então Israel é do pai, a menina dos olhos do pai. A igreja é a menina dos olhos do filho. E quem é a menina dos olhos do Espírito Santo? Nós falamos já sobre isso uma vez. Não, pois é, as nações. As nações, entendeu? É assim. Israel, a igreja e as nações. As nações é do Espírito. Hoje ele está cuidando dela. Futuramente ele vai trabalhar de uma forma mais ampla, né? Mas a ideia dele é essa. A ideia de Cristo é a igreja. E a ideia do Pai é Israel. E por causa da viúva de Naim, né? E por causa daquela outra mulher Ciro-Fenícia, nós vemos que, na verdade, foi por causa da Ciro-Fenícia que entrou-se a graça, aonde o período de Deus, né, foi parado na 69ª semana, né? Ela foi parada e entrou-se a graça, porque Cristo saiu de Israel e foi levar o pão para aquela mulher que dizia que os cachorrinhos também comiam das migalhas que caíam da mesa do seu Senhor. Mas isso aí a gente vai ver um pouco mais para frente, já é Apocalipse já. Então, irmãos, procura trazer esse desenho na próxima lição, porque eu não consigo desenhar isso aqui, sinceramente. Até para arriscar aqui dá trabalho. Eu queria que fosse um pouco maior, mas enfim, aí você providencia isso daqui. Hoje eu acho que para mim já está bom se você conseguiu desmistificar isso daqui, separar o abismo do Seol, que hoje não estão mais aqui, eles estão no Será de Deus, né, na Nova Jerusalém. Antigamente não era um monte, Sião. Hoje é a plataforma do trono, né, que é o mas os irmãos ainda estão no Será e depois voltarão para cá. E por que era e será? Porque aonde Deus está Deus está no Se Deus for no nosso futuro, que nem um exemplo. E aqui eu te pergunto, olha só, a Bíblia, eu vou encerrar agora. Qual foi o questionamento de Jesus? Certa vez ele disse assim: e eu vou para o Pai e vos prepararei lugar para vós. Você vê, eu não lembro da passagem, o versículo, mas eu lembro da passagem. Por quê? Por causa de um desenho de algo que eu tenho na minha mente. Crede em Deus, crede também em mim, a casa do meu Pai é mais moradas, se não fosse assim, eu vos prepararei lugar e tal, certo? Então qual é a ideia? Deus foi preparar o lugar? Foi? Mas você está preparado. E aí, irmão, como é que você explica isso daí? É aí que entra o era, o e o será. Porque Deus levou João lá, e João disse: eu vi a cidade santa que descia do céu, como a noiva santa, ataviada e tal. Mas isso ele está falando depois do julgamento do trono branco, quando o Satanás já tinha sido lançado no abismo, todos os ímpios já estavam no lago de fogo, e ali estavam só os santos. E aí Deus vai, pega e mostra para ele a Nova Jerusalém. E depois João volta para onde? 2000 anos antes da gente. Aí João vai falar de um avião lá atrás. Como é que ele fala, irmão? Sim, né? O povo lá vai entender. É o caso, um exemplo que eu cito. Você falar de um celular quando você era criança. Tenta fazer, não, um celular com a sua tecnologia da sua época, televisão preto e branco. Meu Deus. Enfim. Então vamos aí. Na próxima lição, tem alguns irmãos que trouxeram, né? Eu peço desculpa a vocês, mas na próxima nós vamos trabalhar isso daí. E outra coisa, eu venho falando com minha esposa também. Nós vamos terminar essa apostila agora, nesse mês de novembro, até o segunda. Aí na terceira segunda nós vamos fazer a avaliação. Algum irmão que queira fazer as matérias anteriores vão fazer na quarta e segunda, né? E está em revisão, se algum irmão ficar a matéria, alguma coisa nesse sentido. E quando for em dezembro a gente vai entrar de férias.
E aí só volta na segunda semana no dia 7 de janeiro. A gente tem que descansar também, né? Yes. É porque é tempo de festa, né? Os irmãos vão ficar em casa. Geralmente na igreja tem muita festividade também. Acaba tomando muito tempo dos irmãos. Mas aí, professor, quem chegou depois e tem que fazer as outras avaliações, tinha algum mapinha, alguma coisa que tem que seguir? Mapa? Tipo um roteirozinho que a gente seguiu, sem pegar apostila, essas Tem coisas. as aulas. É as videoaulas, irmão. As aulas, né? É. Só Só online. Os vídeos. Só online. Ah, tá. Aí tem as apostilas também. No caso, a irmã quiser imprimir, olhar. Mas Mas é que eu fui atrás da apostila, não tinha mais. já não tinha. É, por isso que eu E não, é bom você ver a aula. Só as aulas, né? É, Tá. pela aula você faz, pode ficar tranquilo, não é Tá. difícil. A gente fala muito, mas na hora, não sei se você já fez alguma avaliação. Eu fiz agora. Pois é, você viu que não tem muito do que a gente. Então, Eu é não porque o fui conceito muito, é não. básico, né? Mas o outro conhecimento a gente amplia. Tá bom. Então, aí é o que eu estou falando. Isso é para você, nesse caso dessas outras, vai ser na última segunda-feira do mês de novembro. Aí, eu quero fazer as matérias para trás, beleza, a gente faz nesse dia. Aí, quando na terceira, segunda, nós vamos fazer a avaliação dessas duas matérias aqui, que no caso é essa apostila. E aí, se alguém quiser ficar em recuperação, quiser fazer junto com nesse último sábado também, nessa última segunda, também não tem problema. Aí a gente entra em recesso aí. Então vamos, né? Já que eu estava Já que chegou.